Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre movimento harmônico simples. Antes dos exercícios, uma breve revisão dos principais conceitos e fórmulas. Movimento periódico e oscilatório. Nós já vimos, periódico é aquele que acontece em ciclos e de tempos em tempos ele se repete. E oscilatório é aquele no qual você tem um movimento onde a trajetória para um lado é igual à trajetória para o outro lado. Ou seja, ele fica balançando entre uma posição de equilíbrio. E os principais conceitos envolvidos nos movimentos periódicos e oscilatórios são o período, que é o tempo dividido pelo número de oscilações, ou seja, é o tempo de um ciclo. A frequência, que é o número de ciclos por unidade de tempo. E a gente tem aqui, é só observar que essas duas formas, que frequência é o inverso do período, ou período é inverso da frequência. E aqui a gente tem o conceito de pulsação, que é também, se a gente lembrar do movimento circular uniforme, é a velocidade angular. E é dada por 2π dividido pelo período. Vimos também as funções horárias, que são as fórmulas que descrevem a posição. Então aqui a gente tem a posição x em função do tempo. Então a gente tem a variável t aqui. A gente vê o que x é igual a A, que é a amplitude do movimento, vezes cosseno de ômega-t mais φ0, onde φ0 a gente chama de fase. Aqui é a fase inicial. Vimos que a velocidade de um ponto ou de um corpo, descrevendo o movimento harmônico simples, é dado por menos ômega-a seno de ômega-t mais φ0. E a aceleração desse ponto é dado por menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega-t mais φ0. E se você perceber que este termo todo aqui é igual a x, então a gente pode escrever também que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado x. Vimos que as forças no movimento harmônico simples, elas são expressas por esta equação, por esse tipo de equação, onde a força é igual a menos k vezes x, ou seja, onde k é uma constante. Então, sempre que o corpo vai para a direita, a força tenta trazê-lo para a esquerda. Sempre que o corpo vai para a esquerda, a força tenta trazê-lo para a direita. Ou seja, a gente tem o conceito de força restauradora. Vimos que K pode ser expresso por massa vezes ômega ao quadrado. E aí é só você desentortar essa fórmula aqui, que fica ômega igual a raiz quadrada de K sobre massa. E vimos aqui o sistema massa-mola, onde o período do sistema massa-mola é dado por 2π raiz de m sobre k, ou seja, você consegue calcular o tempo de cada ciclo, o tempo de cada movimento, sabendo a massa e a constante elástica da mola. Vimos que a energia mecânica total, ela se conserva, então você tem uma alternância entre energia cinética e energia potencial elástica guardada na mola. E vimos também os pêndulos simples, onde o período do pêndulo, o tempo que ele leva para completar um ciclo, é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a força da gravidade. Então, a única variável que influencia sobre o período de um pêndulo é o comprimento do mesmo. Exercício número 9. Enem de 2014. Ele diz aqui que um amigo chamado Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade do relógio baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma grande inovação
que foi a fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Desprezando a presença das forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário o quê? E aí ele dá algumas alternativas. Antes de nós examinarmos as alternativas, vamos lembrar aqui que num movimento pendular, a gente tem que período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Ou seja, o período de um pêndulo depende exclusivamente do comprimento do pêndulo. Por isso que foi tão importante, que para que esse relógio funcionasse da maneira correta, que essa liga metálica se comportasse, ou seja, que ela tivesse um coeficiente de dilatação muito pequeno num largo intervalo de temperatura. Senão, quando a temperatura aumenta, a gente já viu isso, o corpo se dilata, o pêndulo fica mais comprido. O que acontece com o período? O período fica mais longo e aí o relógio começa a atrasar. No dia frio, o pêndulo fica mais curto, o período fica menor e o relógio começa a adiantar. E relógio que atrasa ou que adianta não funciona muito bem. Então agora que a gente já lembrou dos conceitos de movimento pendular, vamos às alternativas aqui. Alternativa no letra A. Comprimento da haste seja mantido constante. Isso aqui é fundamental para que o pêndulo marque o período de forma correta. Massa do corpo suspenso pela haste seja pequena. Isso a gente já viu que o período de um pêndulo não está relacionado à massa do corpo, somente ao comprimento do pêndulo. Material da haste possua alta condutividade térmica. Condutividade térmica não tem nada a ver, eu posso fazer a haste do que eu bem entender. Desde que ela não se dilate e não se contraia com a temperatura, que ela seja bastante estável, que o comprimento dela seja estável, eu posso fazer o pêndulo do que eu bem entender. Amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura. A amplitude não nos interessa. O pêndulo pode estar mexendo pouquinho ou mexendo muito. O que interessa para o relógio é que o período da oscilação seja constante. E a última alternativa, energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante. Isso também não interessa, porque o que interessa é apenas o período. Então a única alternativa correta aqui é a letra A. Lembrando aqui, aquilo que a gente falou no início, que período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Ou seja, o período só depende do comprimento do pêndulo. Então, resposta correta, letra A. Exercício número 10. Vejamos o que temos aqui. Suponha que um pequeno corpo de massa m esteja preso na extremidade de um fio de peso desprezível, cujo comprimento é L e ele está oscilando com pequena amplitude em um plano vertical, como mostra a figura a seguir. Este dispositivo constitui um pêndulo simples que executa um movimento harmônico simples e verifica-se que o corpo, saindo de B, desloca-se até B' e retorna a B 20 vezes em 10 segundos. Assinale o que for correto. Então vejamos as opções aqui. O período deste pêndulo é de 2 segundos. A frequência de oscilação do pêndulo é de meio Hz. Se o comprimento do fio for multiplicado por 4 vezes, ou seja, se ele for 4 vezes maior, o período será dobrado. Se a massa do corpo for triplicada, a sua frequência será multiplicada por raiz de 3. E se o valor de G for 4 vezes maior, a frequência do pêndulo será 2 vezes maior. Ou ainda F.
se a amplitude do pêndulo for reduzida à metade, seu período não será modificado. Então vejamos aqui, ó. Temos aqui o nosso pêndulo, ele tem um fio aqui de peso desprezível e comprimento L. Este nosso corpo tem massa M e ele sai aqui da posição B, vai até a posição B' e retorna até a posição B. E ele faz isso aqui, ó, faz 20 vezes em 10 segundos. Então, N, que é o número de vezes, foram 20. O tempo, ΔT, foi de 10 segundos. O que nós sabemos? Sabemos que o período é 2π vezes a raiz quadrada de L, esse comprimento aqui, dividido por G. E a frequência é o número de vezes dividido pelo ΔT. Então, período é o inverso da frequência, é o ΔT dividido pelo número de vezes. Então agora a gente vai fazer algumas contas aqui. Primeiro vamos calcular o período, que é o ΔT dividido pelo número de vezes. Então, ΔT 10 segundos dividido por N 20, temos que o período é igual a meio segundo. A frequência é igual a 20 dividido por 10, frequência igual a 2 Hz. Então vamos agora as nossas perguntas aqui. O período desse pêndulo é 2 segundos. Não, a gente viu que é meio segundo. Então, A não é verdadeira. A frequência de oscilação é de meio Hz. Não, a gente calculou aqui, ó, frequência igual a 2 Hz. Então, não é isso aqui. O comprimento, né? Se o comprimento do fio for 4 vezes maior, o período do pêndulo será dobrado. Vejamos aqui, ó, a fórmula do período. Se eu aumentar L em 4 vezes, eu tenho aqui o período é raiz quadrada de L, então o período vai ficar multiplicado por 2. Então, sim, se nós aumentarmos o comprimento do fio em 4 vezes, o período será dobrado. Então a resposta C é verdadeira. A resposta D, afirmativa D, se a massa do corpo suspenso for triplicada, sua frequência será multiplicada por 3. Não aparece aqui, ó, nas nossas fórmulas de frequência e de período a massa do corpo. Então, não muda nada. Qualquer que seja a massa, a frequência e o período serão os mesmos. A única coisa que importa aqui no cálculo do período é o comprimento e a gravidade. A afirmativa é: se o valor local da gravidade for 4 vezes maior, a frequência do pêndulo será 2 vezes menor. O que acontece se eu aumentar, né, aqui a gravidade em 4? Se eu aumentar a gravidade em 4, eu reduzo o período em 2. Se eu reduzo o período em 2, a frequência é o inverso do período, então eu aumento a frequência. Então, está correta a letra E. E a última aqui, se a amplitude do pêndulo for reduzida à metade, seu período não se modificará. Então a F também é verdadeira, porque a amplitude do pêndulo não interessa. Se a amplitude do movimento aqui, se qualquer que seja a amplitude, o período não modifica. Você não tem aqui amplitude neste aqui. Então, respostas corretas, C, E e F. Exercício número 11. Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K está animado de um movimento harmônico simples. Nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento, né, que são aqueles pontos extremos, ele pergunta aqui: são nulas a velocidade e a aceleração? São nulas a velocidade e a energia potencial? O módulo de aceleração e a energia potencial são máximas? A energia cinética é máxima e a energia potencial é mínima? A velocidade em módulo e a energia potencial são máximas? Então vamos lá. Aqui eu tenho o nosso sistema, eu tenho aqui a mola, eu tenho aqui a massa e aqui a gente tem o x, que é o deslocamento.
Na posição máxima, né, nos pontos em que ocorre a inversão do sentido do movimento, ou seja, né, quando que o movimento se inverte, é quando ele está nas posições extremas, ou seja, quando x igual a A. Ele pergunta aqui, né? O que acontece com velocidade e aceleração? Nesse extremo aqui, quando ele está neste ponto, ele está invertendo o movimento, o que acontece? Ele vai diminuindo a velocidade, ele para e começa a voltar. Neste ponto aqui, você tem que a velocidade máxima é igual a zero. Neste ponto mais distante, você também tem que o elongamento da mola é o maior possível, ou seja, a força que a mola está fazendo sobre o corpo é a maior possível. Então você também tem que a aceleração, que é dado por força vezes, que a aceleração é força igual a massa vezes aceleração. Se a força é máxima, a aceleração também no ponto extremo é máxima. Então aqui a aceleração máxima é menos ômega ao quadrado vezes A. E a energia cinética nos pontos extremos é dado por meio, né? Ou melhor, a energia cinética em qualquer ponto é dado por meio vezes mv ao quadrado. No ponto extremo, a gente já viu que velocidade máxima é igual a zero, ou seja, no ponto extremo, energia cinética é zero e a energia potencial é máxima. Então, resposta correta, letra C. O módulo da aceleração e a energia potencial são máximas nos extremos. Vamos olhar aqui as outras alternativas só para a gente revisar os conceitos. Ó. Velocidade é nula? Sim, velocidade é nula. Aceleração é nula? Não. No ponto extremo, a aceleração é máxima. São nulas a velocidade? Sim, velocidade é nula. E energia potencial? Não. Energia potencial também no ponto extremo ela é máxima. C a gente já viu que é a resposta correta. Letra D, a energia cinética é máxima? Não. No ponto extremo a energia cinética é nula. E energia potencial é mínima. Energia potencial é mínima, correto. A velocidade em módulo e a energia potencial são máximas. A energia velocidade e a energia potencial são máximas? Vamos lá. Velocidade a gente viu que é zero, então não, já é mínima. Energia potencial é máxima? Sim, energia potencial é máxima quando a gente está aqui no ponto extremo, porque é quando a gente tem x ao quadrado é o valor máximo. E eu falei errado aqui na questão D. Energia potencial é máxima no extremo. Energia cinética é mínima, porque a velocidade é zero. Exercício número 12. Um objeto de massa meio quilo está apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então nós temos aqui o nosso objeto, ele tem massa de meio quilo, ele está aqui na superfície horizontal e está preso numa mola, cuja constante elástica é K, 50 newtons por metro. Esse objeto é puxado 10 centímetros para o lado e depois ele é solto, passando a oscilar em relação à posição de equilíbrio. Então ele vai ficar andando para lá e para cá, 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro, em relação à posição inicial dele. E aí, o que a gente tem então aqui? Amplitude é igual a 10 centímetros, 0,1 metro. Massa igual a meio quilo. K igual a 50 newtons por metro. E o que nós sabemos? Que energia cinética é igual a 1 meio de mv ao quadrado. E que a energia potencial elástica é 1 meio de kx ao quadrado. E que a energia total deste corpo é dado por energia cinética mais energia potencial. Então, energia potencial máxima é meio de K vezes A ao quadrado. Energia potencial máxima é só a gente substituir os valores aqui. K igual a 50. A igual a 0,1 metro ao quadrado. Fazendo as contas, a gente chega aqui, energia potencial máxima é igual a 0,25 joules.
Consequentemente, a energia cinética máxima é igual a 0,25 joules, porque a gente tem a conservação da energia cinética e da energia potencial. Ou seja, 1/2 de mv ao quadrado igual a 0,25, que esta aqui é a fórmula da energia cinética. E a gente então tem que a velocidade máxima desse corpo é dado por 0,25 dividido por 1/2 dividido por meio, ou seja, velocidade ao quadrado igual a 1, velocidade igual a 1 o quê? 1 metro por segundo. Ou seja, a velocidade máxima deste corpo é dado aqui na resposta letra B, 1 metro por segundo. Resposta correta, letra B. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Grande abraço e até a próxima videoaula.